As informações das pessoas, elas se tornam dados no mundo digital, né? E esses dados hoje, ele tem um peso muito significativo. Eles valem ouro num submundo digital para definir como é o perfil de uma pessoa, quem são essas pessoas. As informações das pessoas hoje, elas se tornam dados valiosos dentro de um mundo digital, seja para o bem ou para o mal. Isso vale ouro realmente, né? Então, quando existe uma discussão com o C-Level, a gente olhando todo um projeto de cibersegurança, eles estão muito preocupados também com a reputação da empresa, o valor de mercado, né? E isso não é só visto mais como um custo, ou seja, realmente é um investimento. Se eu tiver um ataque, se eu tiver um vazamento de informações, seja do meu colaborador ou do meu cliente, qual o impacto de negócio disso? Realmente é um investimento muito significativo para as empresas, né? E isso realmente tem sido pauta de várias discussões, não só no nível técnico, mas áreas de marketing, área comercial, eles estão preocupados com isso. Por quê? Isso pode prejudicar a venda, a reputação da empresa, e isso depois é muito difícil realmente de reconquistar. Outro ponto fundamental, quando a gente fala de colaborador, a gente tem a preocupação do time de gestão, de RH, são dados significativos dos seus colaboradores dentro da empresa. Remuneração, às vezes ações internas com fotos, vídeos, isso não pode ficar exposto para a proteção realmente do seu colaborador. E principalmente também para manter uma cultura organizacional, né? E por último, né, mas não menos importante, a parte jurídica, né? Hoje a gente tem temas aí significativos de regulamentação, conformidade, governança, que todas as empresas precisam seguir. Principalmente quem trabalha aí na área de finanças, numa área de saúde, a gente tem dados realmente valiosos para serem compartilhados. Atualmente as empresas elas têm colocado sempre um membro dentro do board ou do conselho ou do mais alto nível ali de diretoria, uma pessoa que olha de fato a parte de governança e segurança digital, né? Principalmente porque isso traz muitos riscos e impactos no negócio do cliente, né? Então a gente olha um aspecto ali financeiro, né? O quanto isso pode prejudicar uma empresa na parte de vazamento de informações, de multas regulatórias, eventualmente até um ataque aí de malware, de ransomware. Isso tem um impacto financeiro de fato, mas muito mais crítico do que isso é a reputação e a confiança da empresa. Então hoje quando você tem uma demanda nova, um investimento em algum novo ERP, uma área de inovação crescendo, ou mesmo as outras áreas dentro do negócio que querem contratar algum serviço de tecnologia, desenvolver algo nesse sentido, eles estão colocando na pauta a segurança, porque realmente é algo muito crítico. E isso não fica mais só numa discussão técnica, mas sim no nível executivo, dentro de várias áreas e principalmente do conselho de uma empresa, né? O CyberCare é uma marca da Teletex que representa o nosso ecossistema de cibersegurança, né? Basicamente dividido em três pilares, na parte de conscientização, na parte de serviço e de soluções. A parte de conscientização a gente pode dividir aí em dois pilares muito críticos que impactam realmente na parte de informações para os colaboradores, para os clientes, impactando muito na proteção de dados. E começa muito pelo aspecto humano, que é o que? É uma conscientização do impacto do ser humano na jornada de segurança de uma companhia. Então a gente tem uma conscientização muito interessante que é o CyberX, onde a gente leva toda a nossa dinâmica de conversa de cibersegurança, dos pontos críticos dentro de uma organização para dentro do cliente. Ou seja, a gente faz uma experiência realmente mostrando como funciona um ataque, como que a gente trabalha numa defesa, para que todas as pessoas e os colaboradores possam ter essa preocupação e essa conscientização, né? O segundo ponto que a gente trabalha muito forte é o SafeX. O SafeX é uma metodologia de um risk assessment, né? E a gente faz o quê? A gente olha a jornada do cliente e a sua maturidade de segurança, olhando pontos críticos, definindo prioridades de investimento. Então a gente consegue fazer um trabalho muito ativo nisso e agnóstico, e realmente protegendo o investimento, olhando onde a empresa precisa investir no momento certo, né? Obviamente, tudo isso depois passa na parte de soluções, onde a gente tem uma série de soluções para poder prover mais segurança, proteger mais os dados dos usuários, dos colaboradores e dos clientes, né? Um aspecto bem interessante é o Threat Intelligence, que a gente consegue, dentro desse serviço,
analisar dados vazados, credenciais vazadas na Dark Web, então informações pessoais, confidenciais que já foram alvo de algum ataque ou de vazamento de informação, né? E por último, obviamente, além das soluções que a gente trabalha, tem a parte de serviço. Então, um dos pilares muito fortes que a gente tem hoje é o SOC, onde a gente tem um monitoramento contínuo, a gente está sempre atuando de forma proativa nos clientes para mitigar e minimizar qualquer risco de negócio ou risco de vazamento de informações. Temos alguns temas hoje que estão pautando as tendências aí de cibersegurança para os próximos anos, né? Obviamente, o principal que a gente tem, não só em cibersegurança, mas em todo aspecto de tecnologia, é a parte de inteligência artificial, né? Então, hoje, a gente já está pegando realmente muitos ataques e hackers trabalhando com inteligência artificial, né, para poder ser muito mais assertivo e também para poder dar escala. Ao mesmo tempo também, a gente já está vendo, já é algo prático, já é algo que acontece muito hoje, as soluções que a gente atua no mercado, com vários fabricantes, já tem inteligência artificial também embarcada para poder, tanto o ataque quanto a defesa está muito mais automatizado em relação a isso, né? O outro ponto, que é uma tendência muito forte, né, obviamente, o SOC, né? Toda essa parte aí do centro de operações de segurança é muito mais crítico hoje e a gente tem muito ataque, né? A gente, um cliente olhando hoje, se for olhar dados e tudo mais, a gente não consegue nem acreditar na quantidade de ataques e tentativas que a gente acaba passando todo dia. Então é muito importante que essa IA ajude muito nessa automação, né, do SOC para minimizar falhas humanas, né? Obviamente é inviável que apenas o aspecto humano seja responsável por mitigar esses ataques, né? Outro ponto muito importante aí são as regulamentações, as normativas, né? Então, as empresas hoje, sejam órgãos nacionais ou internacionais, estabelecem uma série de melhores práticas e de aspectos de segurança. Então, as empresas precisam se adequar a isso, realmente para poder evitar multas ou vazamentos de informações, né? Algo crítico como mercado financeiro, área de saúde, né? Qual o peso e qual o valor realmente de um exame de um familiar, qual o peso que tem o impacto de vazar um aspecto financeiro de uma pessoa. Então isso tudo é muito crítico e obviamente é uma pauta recorrente aí e continuará sendo uma tendência, né? Por último aí, mas não menos importante, é algo muito visto nos ataques hoje, que é a questão da identidade dos usuários, né? A gente fala aí de gestão de identidade ou de privilégio. Eu tenho que ter certeza que a pessoa que está acessando a minha rede, que está se conectando aqui, é realmente ela, ou seja, é o Guilherme que está se conectando aqui ou alguém está se passando pelo Guilherme. É a mesma coisa que um embarque de um avião, né? Eu tenho que ter certeza que quem está embarcando é quem está ali. Hoje a gente já tem muita automação nisso, inteligência artificial, então a gente já tem casos aí de aplicações fora que você chega para embarcar, já tem uma câmera fazendo a sua leitura facial, já bate com o sistema, obviamente, com o passaporte, para evitar falha humana. Então a mesma analogia passa hoje dentro de uma corporação. Eu tenho que ter certeza realmente que quem está se conectando ou entrando nessa rede é aquela pessoa que tem aquele determinado privilégio e não vai conseguir acessar dados ou vazar informações que ela não deveria ter acesso.